Olá pessoal, dando continuidade aqui em nossos estudos sobre geometria, hoje a gente vai falar sobre os trechos da reta, né? Que são eles a semirreta e o segmento de reta, tá bem? Mas antes eu queria recordar algumas coisas com vocês. A primeira delas é o seguinte: por dois pontos distintos, ou seja, dois pontos diferentes, passa uma única reta. O que isso quer dizer? Que se eu pensar aqui em dois pontos diferentes, existe somente uma reta que passa por esses pontos, tá? E a gente pode indicar essa reta por, como sendo aí uma reta AB. Coloca em cima uma barrinha horizontal com uma setinha para os dois sentidos, ou BA. Tanto faz a ordem dos pontos que a gente toma aí para representar a reta, tá bem? Lembrando também que a gente já discutiu, na reta ela tem uma direção e ela é infinita, né? Então, essa reta AB aqui, ela continua infinitamente aqui nessa direção, ou seja, nos dois sentidos, tanto para cá quanto para cá, tá bom? Então aqui, recuperando um pouquinho o que a gente discutiu sobre retas, né? Olhando a figura abaixo, a gente tem um plano, que eu chamei de alfa. Essa letrinha aqui é o alfa. Representei 3 pontos desse plano aí. São eles A, B e C. Fiz uma reta R que passa pelos pontos A, B. Tá? Então eu queria recordar com vocês o significado desse símbolo aqui, olha, que parece um Ezinho, né? Ele significa pertence. Tá? Então, para traduzir essa ideia, eu vou ler essas sentenças aqui que eu escrevi. Começar por essa primeira aqui. Olha. O ponto A está na reta R. De uma outra maneira que eu posso dizer isso em símbolos é: o ponto A pertence à reta R. Essa simbologia aqui traduz toda a frase acima. O ponto B, se a gente observar, ele está na reta R, né? Então eu posso escrever que B pertence à reta R. Usar o símbolo de pertinência. E o ponto C ficou para fora aqui, mas ele não está na reta R. Então, como que a gente faz para negar a pertinência, né? Para dizer que não pertence? A gente coloca aqui o símbolo, eu quero dizer que o C não pertence à reta R. Então, eu coloco aqui o símbolo de pertence e um tracinho para indicar que ele não pertence à reta R. Tá bem? E ainda uma última coisinha aqui que a gente tem de definição é o seguinte. São chamados pontos colineares os pontos que pertencem à mesma reta. Ou seja, se os pontos estão na mesma reta, a gente pode dizer que eles são pontos colineares. Tá bem? Então, de modo para traduzir essa ideia aqui, eu posso dizer o seguinte: olha, esses pontos A, B e C que estão que eu representei em roxinho aí, eu posso afirmar que eles não são colineares ou que eles são não colineares, enquanto que os pontos A, B são colineares. Tá bem? Agora, de fato, vamos entrar aqui no tema da nossa aula, que são os trechos da reta. O primeiro desses trechos é a semirreta. Eu coloquei aqui uma ideia para a gente imaginar, para ilustrar. Eu gosto de pensar que a semirreta ela é o trecho da reta que tem início, mas não tem fim. Né? Então, se eu puser aqui um ponto nessa reta R, vou chamar esse ponto de A, por exemplo, esse ponto A divide a reta R em duas partes. Divide aqui nessa partinha que eu grifei em azul. Eu até passei aí porque, enfim, a reta é infinita, né? Então eu posso considerar eu posso ultrapassar aí sem grandes problemas. E, por outro lado, nós temos essa outra parte que eu vou grifar em verde. Opa. Aqui. Aí. Essas partes aí que um ponto divide a reta são chamadas semirretas. Tá bom? Então,
isso é uma semirreta. Então aqui eu vou colocar duas coisas auxiliares aqui. Né? A reta a gente viu que ela é infinita em sua direção. Ela continua tanto para cá quanto para cá. Né? Mas esses termos para cá que eu usei, eles representam os sentidos que a reta tem. Né? Então ela vai ou para um lado ou para o lado oposto. Né? Então eu posso representar aí esse sentido de uma reta. Eu vou falar aqui, eu vou colocar aqui, ó, o sentido que está indicando aí vai entre aspas para cima, eu vou chamar de o sentido A. O sentido que vai para baixo, vou dar uma letra aqui, uma letra minúscula que a gente usa para indicar os sentidos, que é a letra B. Então aqui eu tenho duas semirretas traçadas. Eu tenho a semirreta que parte do ponto A e vai no sentido indicado por A minúsculo, e eu tenho a semirreta que parte do ponto A e vai para o sentido indicado pela letra B. Tá? Então, eu posso indicar assim uma semirreta, ou ainda eu poderia chegar aqui agora e colocar um ponto do lado de um sentido, vou botar aqui, vai como B, e um outro ponto no sentido contrário, eu vou chamar de C. Eu posso indicar também cada uma dessas semirretas aí como sendo AB, ou seja, a semirreta que parte do ponto A e vai no sentido infinitamente do ponto B, ou a semirreta AC, né, que corresponde à verdinha aí, que parte do ponto A e vai no sentido infinitamente do ponto C. Eu vou colocar as cores aqui que eu indiquei para ficar mais visual, tá bem? Então, ó, essa semirreta aqui, vou deixar mais grossa a caneta. Essa semirreta aqui, que parte do ponto A e vai no sentido que eu dei pela letra Azinho, eu posso chamar ela como a semirreta AAzinho, ou a semirreta que parte do ponto A e vai infinitamente no sentido do ponto B. Tá? Por outro lado, a semirreta que eu representei pela grifa-texto verdinha aqui, ela começa no ponto A e vai para o sentido indicado pela letra B minúscula. Né? Ou ainda, eu posso indicá-la como a semirreta que começa no ponto A e vai no sentido do ponto C infinitamente. Tá bem? Então essas são as representações que a gente pode dar para semirretas. Tá? Sempre eu coloco o ponto à esquerda, sempre representa o começo dessa semirreta. Tá? E esse começo ele tem um nome, ele é chamado de origem. Então vamos continuar aqui para ver mais alguns exemplos. Representei aqui um plano beta. Aqui, ó, um plano beta. E 4 pontos desse plano eu destaquei aí, os pontos A, B, C e D. Destaquei ali. E aí eu coloquei aqui ao lado 4 semirretas aí indicadas, né? Semirreta AB, a semirreta BA, a semirreta DC e a semirreta CD. Vamos traçar cada uma dessas semirretas aí para ver o que vai dar. A semirreta AB é aquela semirreta que começa no ponto A e vai no sentido do ponto D. Do ponto B, perdão, semirreta AB, né? Começa no ponto A e vai no sentido do ponto B. Então, venho aqui, pego minha régua. Então, começa no ponto A, aqui, e vai no sentido do ponto B infinitamente. Então, esse infinitamente eu represento por essa setinha aqui, que indica que continua para aquele sentido. A semirreta BA, o que é a semirreta BA? É a semirreta que começa no ponto B, tem início no ponto B, né? A origem está no ponto B. E ela vai, aí ela segue no sentido do ponto A, infinitamente. Então, eu coloco aqui essa setinha para indicar que ela continua. Então, deu para perceber aí.
que são coisas diferentes, a semi-reta AB e BA. Portanto, a ordem que eu coloco as letras aí dos pontos, ela importa. Que o ponto que está mais à esquerda representa, aqui nessa representação, né? O ponto que está mais à esquerda, ele representa a origem da semi-reta, onde ela começa, né? Então, a gente pode dizer que as semi-retas AB e BA são diferentes, tá bem? Então, aí como tarefa aí, na hora de vocês fazerem, já vou pedir para vocês representarem as semi-retas DC e CD, tá bom? Representa com cores diferentes para ver essa diferença. Bom, aí temos também outro trecho da reta que é o segmento de reta, né? Ele é um trecho da reta que tem início e tem fim, né? Ele, em termos mais convencionais aí, é o trecho da reta que tem extremidades, né? Esse início e esse fim são extremidades da semi-reta. Então, aí, extremidades. Tá? Então, aqui essa parte da reta ela não é infinita, né? Eu fiz aí uma reta, coloquei uma reta S, coloquei dois pontos aí D e E. E vamos traçar aqui o que seria o segmento de reta DE. Então, ele é o trechinho aí da reta que começa no ponto D e termina no ponto E. Ou ainda o trecho da reta que tem os pontos D e E como extremidades, né? Porque eu poderia falar por outro lado que começa em E e termina em D. Para evitar essa dualidade, eu já nomeio assim, né? Tem extremidades nos pontos D e E. A gente representa um segmento de reta pelos dois pontos que são suas extremidades. E a gente coloca uma barrinha horizontal em cima desses pontos. Tá bem? Então, aqui novamente eu coloquei aqui alguns pontos e estou destacando alguns segmentos aqui de reta, MN, NM, OP e PO. Então, vou fazer novamente aqui um desses segmentos. Vou pegar aqui, vou colocar isso como na cor azul. Tá, segmento MN. Então, o segmento de reta aqui começa no ponto M. Então, é um trecho da reta, então por isso eu vou usar a régua aqui. Começa no ponto M e vai até o ponto N. Então, tá aqui. Esse é o segmento MN. É isso que esse símbolo aqui representa, né? Porque tem duas letrinhas que são pontos, né? Representando pontos. E uma barrinha horizontal em cima dessas duas letras. E agora eu vou pegar o segmento aí NM. Vou pegar a cor verde. Então, como extremos o ponto N e ponto M. E vou traçá-lo também. Se a gente observar, eu vou forçar aqui para não ficar justamente em cima, mas é a mesma coisa, né? O mesmo trecho da reta que eu estou destacando. Então aqui a gente pode dizer que o segmento de reta, se a gente trocar aí a ordem dos pontos, vai tratar do mesmo segmento de reta. Tá bem? Então, novamente, vou deixar aqui os segmentos OP e PO para vocês aí na hora que estiverem copiando, fazerem aí o OP, depois o PO e verem aí que trata-se do mesmo segmento de reta. Tá bem? Agora aqui, aparentemente eu vou fugir um pouco do tema, mas aqui eu vou tratar de algo mais abaixo relacionado com o que estamos vendo, né? Eu vou falar aqui da interseção de dois conjuntos, né? Então, a interseção de dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos comuns a esses dois conjuntos. O que eu queria lembrar aqui, botei até na forma de observação, que retas e planos são conjuntos de pontos. Então, por isso que a gente vai começar a falar um pouquinho de conjuntos. Tá? Não se preocupem se vocês de nunca ter visto, talvez, essa simbologia que vai aparecer.
A ideia é simples e peço para que vocês acompanhem com calma aqui e depois registrem no caderno, tá bem? Então aqui eu escrevi duas palavras aí. Matemática. Aqui nessa região que eu circulei agora, eu destaquei as letras que compõem a palavra matemática. Tá? Então aqui eu posso dizer que é o conjunto de letras utilizados para escrever a palavra matemática. E mais abaixo aqui, escrevi a palavra Manuel. Vou colocar aqui na forma de um quadradinho aqui. As letras que compõem a palavra Manuel. Tá? Sem considerar repetição, desconsiderei aqui, não considerei o acento gráfico, né? O acento agudo, porque enfim, eu estou tratando das letras agora. Tá? Em matemática, para tratar de conjuntos, a gente coloca os elementos entre colchetes. Então aqui, olha só, eu posso dizer, nessa representação que eu estou apontando, eu estou dizendo para vocês que isso é o conjunto das letras que formam a palavra matemática. Tá? Do mesmo modo, aqui é o conjunto das letras que formam a palavra Manuel. E aí, agora eu pergunto, quais são os elementos comuns aos conjuntos das letras da palavra matemática, que é esse daqui, e o conjunto das letras da palavra Manuel, que é esse daqui. Vamos ver com calma aqui, ó. A letra A está nesse conjunto e está nesse conjunto, então é uma letra comum. A letra E também. A letra I só está na matemática, a letra C só na matemática. A letra M está nos dois conjuntos. A letra T não está em Manuel. A letra N não está em matemática. A letra L não está em matemática. A letra O não está em matemática. Então, o conjunto aí das letras em comum das palavras matemática e Manuel são A, E e M. Então, respondendo aqui a pergunta que eu já tinha deixado. Quais são os elementos comuns aos conjuntos dessas duas palavras, né? De letras dessas duas palavras? Então são eles A, E e M. Esses são os elementos comuns aí nas palavras matemática e Manuel. Então por isso a gente pode dizer o seguinte, que o conjunto formado por esses elementos é a interseção do conjunto de letras, dos conjuntos de letras dessas palavras, né? E a interseção a gente representa, lembrando, a interseção é aquilo que tem em comum. A gente representa por essa letra aqui, olha, por esse símbolo aqui, que parece o 1 de ponta cabeça. Então aqui, com esse símbolo, com essa simbologia aqui, eu estou substituindo toda essa ideia aqui. Olha como é mais prático usando simbologia, né? Então aqui, qual que é a interseção do conjunto de letras da palavra, das palavras matemática e Manuel? Então a gente já viu que é o conjunto formado pelas letras A, E e M, tá? Então, de modo geral, interseção é o conjunto que tem os elementos em comum. Tá? Esse símbolo e frisando esse símbolo aí em laranja, significa o símbolo interseção, aquilo que tem em comum. Tá? Então, voltando aí ao que estávamos estudando, então a gente estava vendo os trechos da reta. Então, representei aqui uma reta R, destaquei dois pontos dela, né, os pontos A e B. E aí agora vamos desenhar aqui cada uma dessas semirretas que eu indiquei. Primeiro a semirreta AB, ou seja, a semirreta que começa em A e vai no sentido de B. Bati no microfone, acho que fez um barulhinho. Então, a semirreta que começa em A e vai no sentido de B, infinitamente. Então, não tem problema parar antes aqui, porque essa setinha indica que prossegue infinitamente. A semirreta BA é a semirreta que começa no ponto B,
e vai no sentido aí do ponto A. Ficou bem diferente. Vamos voltar aqui. Acho que é a angulação aqui. Então, ela começa no ponto B e vai no sentido do ponto A. Então, a gente já viu lá anteriormente que a semirreta AB e a semirreta BA são semirretas diferentes. Agora, o que elas têm em comum? Qual que é a interseção dessas duas semirretas, né? Se a gente observar, o ponto A, ele está tanto na semirreta AB quanto na BA. O ponto B, a mesma coisa. Está tanto na semirreta AB quanto na BA. E aí, tem esse conjunto aqui de pontos em comum. Agora, esse conjunto de pontos comum é um trecho da reta R, limitado pelas extremidades A e B. Como é que a gente chama mesmo esse trecho da reta? É o segmento AB, né? Então, é aí o segmento AB. Tá bem? Pessoal, isso era o que eu tinha para conversar com vocês hoje. E aí, para terminar nossa aula, tradicionalmente a gente vem aqui na nossa saudação e faz um check no conteúdo visto. Se você gostou, clica aí no botão curtir. E se acha que pode ser interessante para alguém, clique aí no botão compartilhar. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.